Eu sou a Gisele Steidel e estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma live, conversar sobre um assunto super importante, que é como melhorar a gestão de resíduos na construção civil, na sua obra. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês aí hoje a respeito de questões relacionadas à legislação ambiental, a questão da escolha de sistemas construtivos que favoreçam a questão da redução de resíduos na obra, o planejamento, né, para essa questão do gerenciamento de resíduos, como fazer essa gestão efetiva na obra e também como analisar dados referentes a isso. E dentro desses tópicos vamos falar sobre muitas coisas, tá bom? Hoje eu vou ter uma convidada super especial, Andréia Andriolo, que é engenheira civil também e que atua aí elaborando planos de gerenciamento de resíduos. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Andréia, opa! Tá funcionando. Oi, Andréia, boa noite! Oi, Gisele, tudo bem? Tudo, deixa eu arrumar um pouquinho aqui o meu. Aí, melhorou. Que Ficou bom bom? ter você aqui de novo. Acho que tá bom, né? Assim, de enxergar. Tá jóia assim. Deixa eu só arrumar aqui pra mim que parece que tá. Aí, acho que melhorou. Então tá bom. Andréia, se apresenta pro pessoal aí que não te conhece. Você já teve a oportunidade aqui de estar comigo uma outra live, né? Mas se apresenta, por favor. Então, boa noite a todos. Gisele, obrigada pela oportunidade de novo e pelo convite, né? Eu sou engenheira civil. Eu trabalho com a parte de construção civil, né? Na área de construção civil, desde que eu me formei. E hoje a gente vai ter uma conversa, né, Gisele, sobre o plano de gerenciamento de resíduos, que é uma das minhas especialidades, né? Então, eu faço já há muito tempo, quando trabalhava na construtora, fui me aprimorando, é uma área que eu gosto muito de sustentabilidade, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu trabalho com a Gisele também na área de sistema de gestão da qualidade, né? E a gente tá aqui hoje nesse dia frio, né, Gisele, em Curitiba, aqui Gelado em Curitiba. gelado. Quando a gente marca a live, Gi, sempre fica frio. Quando marcar a live de nós duas, o povo já sabe que é para se encher de casaco. É verdade. E a ideia, né, de a gente fazer essa live veio justamente de algumas perguntas que o pessoal manda para mim, né, falando da parte de gerenciamento de resíduos, até porque a parte de gestão de resíduos sólidos da construção civil tem tudo a ver com a certificação, né? Então, as empresas que buscam a certificação aí no PDQ-PH, no SIAC, né, do PDQ-PH, ela tem uma parte que entra justamente nessa questão de gestão de resíduos. E, além disso, a questão da legislação ambiental mesmo, né, que toda cidade aí tem sua legislação e aí a gente tem que ter esse atendimento. Então, vamos começar, já que a gente falou de legislação, vamos falar da parte chata primeiro, para depois a gente ir para a parte legal, né? E quando a gente fala em legislação, ninguém gosta, né? Mas é super importante. Então, André, como é que funciona aí? A gente tem aí legislações que são estaduais, federais e municipais, né? Claro que a gente varia bastante, porque, como a gente falou, municipal, cada cidade tem a sua, então é impossível saber aí todas as cidades, e cada vez que vai elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, você acaba tendo que ir atrás dessa legislação, né? Então, só fala pra gente um pouquinho dessa questão e também a questão das mudanças, porque aqui em Curitiba teve. Curitiba não, no Paraná, na verdade, teve mudança aí nos procedimentos aí, né, em relação à parte de resíduos. Então, fala um pouquinho pra gente aí. Então, como disse a Gisele, a gente tem legislação nessa área na esfera federal, estadual e municipal, né? Então, assim, o que a legislação federal fala? Ela delega para os estados e municípios a responsabilidade por fazer um plano de gestão de resíduos. Aqui engloba mais do que a construção civil, né? Então, todo município tem um plano macro que fala sobre gestão de resíduos de uma forma geral, né? E daí depois entra nas particularidades de cada um. Então, por exemplo, aqui Curitiba, que é a área que eu mais atuo, tem uma legislação específica para plano de resíduo da construção civil, né? Que a gente tem que atender. E como a Gisele comentou, recentemente aqui em Curitiba,
eles estão migrando, o meio ambiente está migrando junto com o urbanismo para processo eletrônico, que antes era tudo no papel, né? Que a gente fazia. Então, a gente fazia o plano no papel, emitia RT, eu assinava, o cliente assinava, protocolava, e ainda vinha um aviso ali: se perder esse papel, nunca mais você verá a cor do PGR-CC. Que Então, assim, absurdo, né? vinha mesmo, vinha assim, para retirada do parecer somente com a via original. Então, isso eu achei que foi uma grande melhoria, apesar de a gente estar passando agora por alguns imprevistos, né? Então, andei bastante no meio ambiente aí nas últimas semanas, porque migrou o sistema, mas daí gera dúvidas para a gente, eles mesmos, né? Tem coisas que ainda fica meio no ar para responder. Então, assim, a obrigatoriedade continua sendo a mesma. Vamos falar daqui, então, né? Como disse a Gisele, cada um tem que procurar do seu município, né? Mas falando do que a gente tem aqui em Curitiba. Aqui Desculpa só te interromper, Andréia, mas acho que uma coisa que é bem importante a gente sempre frisar é que, assim, não é porque na cidade não tem legislação municipal é que não precisa elaborar o plano. Por quê? Porque a obrigatoriedade do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, ela vem de lei federal. Então, assim, independente de no seu município não ter uma legislação específica, né, você ainda assim é obrigado a fazer gestão de resíduos na sua obra, né, independente da cidade onde ela for. Mas, quando tem, aí a gente tem que ter atenção para essa questão da legislação municipal, né? Isso, então assim, ó, por exemplo, aqui em Curitiba que a gente está falando, quando eu trabalhava mais com prédio é certeza que tinha que fazer, sempre precisou. Mas residências, por exemplo, que é um nicho que eu tenho atuado bastante. Aqui em Curitiba são construções acima de 600 metros quadrados, que pede PGR-CC, e demolições acima de 100, né? Falando daqui. E como disse a Gisele, isso que eu ia comentar, né? Sei lá, de repente a gente tem municípios vizinhos aí que não exigem, porque no caso aqui, você não tira o alvará se você não fizer o PGR-CC e depois se não fizer o relatório, que a gente vai conversar mais para frente, né, Gisele, sobre ele. Então, assim, é impeditivo, né? Como é que a gente pode dizer? Se você... É pré-requisito, né? Isso, exatamente. Aqui, né? E então, assim, mesmo não tendo a obrigatoriedade pela legislação municipal para tirar o alvará, é como disse a Gisele, você como construtora, você como construtor, ou você mesmo como pessoa física, que é o gerador do resíduo, você tem a obrigação de fazer uma gestão correta dos seus resíduos, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui vai servir não só para as construtoras, né? Para quem é certificado no PPQPH, mas de forma geral, assim, é necessário fazer. E uma pergunta, né? Já que a gente está falando da melhoria da gestão de resíduos, né, na obra, você acha que essa questão do atendimento, desse conhecimento da legislação, de qualquer forma, ajuda nesse processo dessa melhoria da gestão? Ou a legislação é só atender por atender? Ajuda, com certeza ajuda. E assim, a gente nota que, no geral, são poucas as pessoas que vão atrás, né, Gisele? Então, precisa saber, e a gente procura estar sempre se atualizando, né? E exatamente por isso, por causa dessas particularidades, e porque a legislação muda. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aí que é bem característico, mas pasme, tem gente que ainda não sabe. O gesso, por exemplo, até 2011, ele era caracterizado como resíduo tipo C. Era um resíduo contaminado, perigoso, para o qual não tinha Tratamento. assim, solução de reciclagem ou tecnologia economicamente viável, né, para fazer a reutilização. Até 2011. A partir de 2011 mudou a legislação. Isso muda bastante coisa, né? Mas se a gente for ver, tem gente que ainda não sabe, que ainda considera o gesso como classe C. Então, sim, faz bastante diferença. E para os empreendedores de plantão faz diferença no bolso também, né?
Então, é muito importante conhecer. Legal. Essa questão do gesso é super importante, porque, olha, não faz muito tempo eu fui fazer uma auditoria e o PGRCC estava com a classificação errada do gesso, né? Então, com isso, você acaba tendo, como você falou, tem um gasto desnecessário, né, na destinação, e inclusive o processo de separação, né? Você tem que ter atenção até para que ele possa realmente ser reaproveitado e tudo mais, né? Exato. Vamos daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre a questão do gesso, né? Uhum. Por exemplo, nas questões legais, né, inclusive em auditorias, né, quando eu vou avaliar e as empresas certificadas, o pessoal muitas vezes, não, Gisele, eu não preciso ter o plano de gerenciamento de resíduos, justamente porque aqui não tem, né, a obrigatoriedade na legislação municipal. Mas, inclusive, lá no regimento SIAC fala que a empresa tem que atender a lei estadual, federal, municipal e a lei 12.305, que é de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E lá nessa lei diz que as empresas construtoras são obrigadas a ter um plano de gerenciamento de resíduos, né? Então isso é bem importante, ficar atento, que quando não tem uma municipal, vale a federal, né? E que sempre vale a mais restritiva, porque esse é um problema, né, Andréia? Muitas vezes, na hora que você vai fazer um levantamento, você descobre que tem lei federal, estadual e municipal, só que o problema é que muitas vezes elas se contradizem ou falam coisas diferentes, né? E o pessoal tem que ficar atento que sempre vai atender a mais restritiva. Não importa se daí ela é a federal. Se você atender a mais restritiva, você vai estar atendendo tudo, né? Então isso é importante ficar atento também, né? Exatamente. E outro detalhe, eu não vou perguntar para você já na sequência, né? Mas assim, o pessoal às vezes diz, mas o que a gente põe no PGRCC, né? E se olhar na legislação, a própria legislação te diz o mínimo que precisa ter, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente ficar atento à questão da legislação, porque ela vai ajudar na questão do custo, vai ajudar em você definir o que você precisa fazer, né? Então, realmente, isso acaba facilitando o dia a dia, né? Isso, e assim, isso que você falou é muito interessante. Então, por exemplo, quando eu faço aprovação, né, nos órgãos públicos aqui que precisa, eu faço um simplificado, que é um modelinho que a prefeitura pede, porque eles não querem muito mais do que aquilo. A triste verdade é essa. Eles querem que vá direto ao ponto, né? E aí, depois que sai o parecer aprovado, quando eu vou entregar para o cliente, eu faço um mais didático, mas mais completo, né? Porque vão conter todas as informações, então você tem que colocar lá quais os tipos de resíduos que você vai gerar e a quantidade estimada, né? Você tem que colocar qual que vai ser a forma de armazenamento, tanto temporário quanto permanente, né? Você tem que colocar, no caso, se você está prevendo reciclagem ou reutilização de algum tipo de resíduo, qual o resíduo, qual a quantidade, tudo isso você informa, né? E daí, quando vai para a obra, eu procuro deixar essas tabelas maiores e separadas por classe, né? Porque quando a gente protocola o PGRCC na prefeitura, é um tabelão que eles querem bater o olho e enxergar a informação, né? Então, aí eu separo para que, né, para a obra manusear ali fique fácil. Mas agora eu estou na fase que eu estou gerando caliça, argamassa, concreto, então tá separadinho ali. Mas essa história de reciclar, reutilizar, como é que eu posso fazer? Então, nesse modelinho que eu tenho, eu coloco exemplos, né? Porque às vezes a gente não pensa, sabe, Gisele, mas tem coisas simples. Então, você veja, por exemplo, numa obra que eu fui engenheira, né, há um tempo, logo no começo da obra, foi um caminhão Moon que subiu na calçada, quebrou umas lajotas e a gente ficou com aquilo danificado, com o compromisso de ajustar até a entrega da obra, né? Quando vinham os caminhões de concreto, já antes, eu conversei com o mestre de obras, né? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos montar umas forminhas, vê, por favor, qual que é o tamanho da lajota, da calçada. A gente já fez um pré-moldadinho, deixou pronto. Aquele concreto, sempre sobra um concretinho, né? No final. A gente já colocava naquelas forminhas e o custo da minha calçada é zero, né? E a gente aproveitou o próprio resíduo que a obra produzia. Então, são coisas, às vezes, simples, né?
Legal. Outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar, né? A preocupação com o gerenciamento do seu resíduo, na verdade, nasce muito antes da obra, porque eu acho que ela nasce na fase de concepção do projeto, né? Você, Isso. você já não sei como que funciona, não sei, porque tem a questão da gente elaborar e daí, em alguns casos a empresa contrata acompanhamento, em outros casos a empresa não contrata, né? Mas assim, uma estimativa por sistema construtivo, né? Determinados sistemas construtivos geram mais resíduos que outros, né? O quanto custa isso. Então, eu acho que essa definição de sistemas construtivos já faz diferença nessa questão do resíduo final, né? Faz mesmo, Gisele. Por exemplo, quando você vai para alguns tipos de construção pré-moldados, é um exemplo que me ocorre para a gente citar agora, é a estrutura metálica, por exemplo. Então, a estrutura metálica, ela já vem beneficiada lá da indústria siderúrgica, né? E quando chega na obra, você praticamente monta o Lego, entre aspas, né? Então, as peças já vêm prontas, você tem que moldar, fazer a ligação, seja por soldagem, né? Ou por parafuso, enfim. Mas aquilo gera muito menos resíduo do que uma obra em que a gente faz concreto armado, por exemplo. Porque daí eu vou ter a forma, eu vou ter alguma coisa de armadura, certamente. Sempre tem alguma coisa de concreto, argamassa. Se for fazer alvenaria convencional, gera bastante resíduo, quebra-quebra das paredes, né? Então, realmente faz muita diferença. Então, uma das primeiras perguntas quando a gente pensa em gerenciamento de resíduos é exatamente essa. Tem que caracterizar a construção, né? O sistema construtivo para começar a planejar. E é até legal a gente falar sobre isso, que no regimento SIAC, né, as empresas que são certificadas, elas têm um indicador, né, e esse indicador é justamente relacionado à gestão, à geração de resíduos, né, e eu acho que muitas vezes o pessoal não entende muito bem essa questão do porquê desse indicador. Porque assim, se a gente parar para pensar, não faz sentido, por que eu vou ficar controlando, né? Mas veja, o resultado, quando você faz o monitoramento, lá no final, ele vai. Lógico que você tem que comparar laranja com laranja e banana com banana. Não dá para comparar sistemas construtivos diferentes na hora do indicador propriamente dito, né? Para você dizer se foi melhor ou pior, se uma obra era estrutura de concreto armado convencional, a outra foi alvenaria estrutural e a outra foi estrutura metálica, o resultado não é comparável no sentido assim de se foi mais eficiente ou não. Mas é comparável quando a gente fala na questão do sistema. Puxa, esse sistema, de forma geral, me gera uma economia de X. E veio uma pergunta para a gente, deixa eu até procurar aqui certinho, que foi o seguinte: como atender o requisito de sustentabilidade previsto no PBQPH medido mensal? Então, o que acontece? Aproveitando esse gancho, né? O SIAC, anteriormente, ele exigia dois indicadores. Um que era a geração de resíduos por metro quadrado de área construída e outro que era a geração de resíduos por homem, né? Por funcionário por mês. Só que esse indicador por funcionário por mês era um indicador que não fazia muito sentido. Não dá para você comparar muita coisa. Agora, hoje o regimento ele não exige, na verdade, ele recomenda lá que você faça a geração de resíduos por metro quadrado de área construída. Por quê? Porque aí você tem um número que é comparável, porque a gente está falando em metro quadrado, né? Então ele é comparável. E o objetivo aqui é justamente a gente poder avaliar sistemas construtivos que sejam mais interessantes. Então, quanto eu consigo economizar, né, em destinação de resíduos, o quanto é melhor para mim, em questão, inclusive, de organização de obra. Quando você tem muito resíduo numa obra, a obra é feia, é desorganizada, daí você tem um custo muito maior para ficar retirando. Então, o indicador, na verdade, é para isso. Então, assim, atender o requisito do regimento é muito simples. Uma planilha, onde você lança a quantidade de resíduos geradas e faz isso acumulado, né, por metro quadrado de área construída, você vai atender o requisito do regimento. Agora, a gente tem que tentar aproveitar o que vem por trás disso, que é justamente ter coeficientes que te digam alguma coisa. O que eu vejo que é um problema quando a gente fala disso é que, em geral, as pessoas camuflam as informações. Porque a norma ela fala de resíduo gerado,
e não de resíduo destinado. Então, é o que você comentou. Se eu vou fazer um reaproveitamento na minha obra, muitas vezes esse resíduo não saiu da minha obra, mas ele foi gerado. Teve a Exatamente. oportunidade de reaproveitar lá dentro, mas poderia não ter tido. Então, assim, e aí muitas vezes a empresa acaba camuflando esse resultado, considerando só a questão do MTR, né, que saiu, e não considera as outras questões. Então, é importante para que a gente tenha realmente um indicador que fale alguma coisa, que traga uma informação para a gente, que a empresa se preocupe em contabilizar a quantidade que ela está gerando. Aí, obviamente, ela vai poder fazer um comparativo, inclusive. Puxa, eu estou gerando, sei lá, 100 metros cúbicos. Só que dos 100 metros cúbicos que eu estou gerando, eu consegui reaproveitar 10 metros cúbicos. Então, teoricamente, a tua MTR saiu 90 e 10 ficou na tua própria obra. Mas aí você vai conseguir fazer uma estimativa, inclusive, da eficiência, como você está reaproveitando e tal. Então, você vai ter dados que vão te falar alguma coisa. E não simplesmente números para mostrar para o auditor, né? Então, acho que isso é legal a gente comentar também. Muito interessante mesmo, Gisele. Assim, super bacana a tua colocação. É bem por aí mesmo. E é que nem você falou, é muito fácil mascarar, né? Porque pega só a quantidade de MTR, então o que eu gero, e é bem comum mesmo gerar e fazer reaproveitamento na própria obra, né? Então tem que, é que nem você falou, para ter algum, né, um indicativo que funcione, que te dê parâmetro para planejamento futuro, é importante fazer esse controle mesmo. E as pessoas não se tocam que, na verdade, isso tem a ver com orçamento de obra, inclusive, né? É aquilo que a gente fala, a saída de um processo é a entrada do outro. Com esse resultado, ele vai servir de entrada, inclusive, para o orçamento de uma outra obra. Só que as coisas não se conversam, né? Então, aquele assunto morre naquela obra que acaba e não vai para frente. Então, quando você vai orçar a próxima, você sai do zero de novo e não usa aquela informação que você gerou, né? Agora, a informação tem que ser confiável, claro, senão também não faz muito sentido, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Então, vamos Exatamente. lá. E aí, vamos lá no processo aí de planejamento. Então, você já comentou um pouco, falando que a gente faz essa estimativa de resíduos que serão gerados, né, para constar no documento. E o que mais que tem que constar nesse processo de planejamento aí? Bom, basicamente, né, o centro é essa estimativa dos resíduos. A gente tem que colocar as formas de acondicionamento, né? Isso é importante também. Como que vai ser feita, né, a separação, como é que vai ser feito o acondicionamento, tanto temporário quanto definitivo. E assim, ó, agora, por exemplo, vamos voltar lá nas particularidades. A Prefeitura de Curitiba agora, no plano, não está pedindo. Mas antes ela pedia que você já designasse lá quem faria o transporte e quem faria a destinação final, porque todo esse pessoal tem que ter licença ambiental, né? Então, assim, isso até é uma coisa que eles tiraram, mas eu não achei tão positivo, para dizer bem a verdade, assim. Antes a gente informava, né? Então, é uma preocupação que vocês, construtores, vocês, geradores, precisam ter, tá? Saber que a empresa que você está contratando está com a legislação ambiental em dia, está com as suas licenças vigentes, né? E que vai poder te atender, né? Que você vai conseguir dar baixa na sua obra. Que mais? Uma outra questão que você falou, que eu acho que é bem importante a gente apontar aqui para o pessoal, que a maioria das pessoas e das empresas não sabe, é que você falou muito bem essa questão de planejar, de já estudar, já buscar um fornecedor, porque senão depois que a obra está pegando fogo, é o primeiro que aparece na frente, né? Então, isso é importante. E tem essa questão das licenças, e uma coisa que o pessoal não sabe é o seguinte, a licença, digamos que ela seja válida até 1º de julho de um determinado ano, né? Agora a gente já passou, vamos dizer, 1º de agosto, né? Daí, hoje nós estamos no dia 19 de julho e a empresa diz, tudo bem, ela é válida até 1º de agosto. Acontece que a licença ambiental, a solicitação da renovação da licença ambiental, ela tem que ser feita 120 dias antes do vencimento. Porque caso a empresa não faça,
a licença não será mais válida, porque esse processo ele demora muito de renovação. E aí você vai ficar sem fornecedor e você vai ter problemas. Eu conheço empresas que tiveram problemas seríssimos, inclusive com multa e tudo mais, porque estavam usando serviço de empresa de transporte com licença vencida. Então, o pessoal não se toca, que você tem que controlar. Ah, não, tá válido, vai demorar ainda. Vai demorar ainda, mas 120 dias antes de vencer, o fornecedor tem que solicitar a renovação e você tem que pedir para ele o protocolo de renovação dessa licença. Isso é super importante, o pessoal não sabe muitas vezes. Exatamente. E, inclusive, até essa semana eu andei conversando com clientes, né? E eu até falei para eles, eu falei, aqui a gente tem basicamente licença do IAP, que é o órgão estadual, né? E licença da prefeitura. Eu falei, principalmente quando for licença do INAP, 6 meses. Você olha lá que tá para vencer, é 6 meses antes. Você já tem que falar, isso que a Gisele falou. Você já tem que falar, meu amigo, tua licença vai vencer daqui a meio ano. E o que você tá fazendo, né? Porque é isso que a Gisele falou. Senão fica um período ali, um ponto cego, e realmente depois não tem o que fazer, porque é tua obrigação como gerador atender a legislação e contratar empresas que tenham a licença, né? E a legislação fala 120 dias. Se for 90, tá fora, já não é válido mais. Né? Então tem que ficar atento a essas questões. Legal. E nesse processo do planejamento, já entra a parte de conscientização do pessoal, treinamento, como é que funciona? Já no plano de gerenciamento de resíduos, você já coloca esse plano de conscientização? Sim, e isso, na verdade, até é uma das coisas que a gente é obrigado a fazer, né? Então, eu, como responsável técnica, eu assumo a responsabilidade de fazer esse treinamento e conscientizar as pessoas. Isso no plano, que nem eu te falei, naquele simplificado que eu faço para a gente obter o parecer, né? Eu acabo não colocando. Mas no que vai para a obra, depois a gente coloca. E logo no começo, normalmente a gente faz uma reunião, né? Com as equipes, né? Com o pessoal de obra mesmo, pelo menos encarregado, mestre de obra, eu peço para estar junto, para a gente conversar sobre isso mesmo, sabe? E sempre que necessário, a gente faz um reforço. Porque, né? A gente sabe que precisa, né? Você fala lá no comecinho da obra, né? E quem que fica responsável depois? Porque é isso que você comentou, você faz no começo da obra. Só que está entrando gente todo tempo, né? Na empresa, dentro da empresa, quem que normalmente assume esse papel de fazer esse trabalho de conscientização e treinamento? O que você tem visto? Então, normalmente é engenheiro ou estagiário que faz. Mas assim, sabe, Gisele, eu monitoro. Eu até, os meus clientes, assim, quando eu posso, eu ofereço, porque eu sei que acaba passando batido, sabe? Então, assim, a gente quando faz o plano sabe mais ou menos a duração da obra, que é uma coisa que eu tenho que informar também, né? Qual que é o período aproximado de início, a data aproximada de início, a data aproximada de tempo. Não. Então, a gente já vai mais ou menos pensando, passou um tempo, agora deve estar entrando na parte cinza, na parte de acabamento. Então, será que não é hora de dar uma conversadinha, né? Tem gente que quer e tem gente que, não, pode deixar que eu converso. No geral, acaba sendo assim, engenheiro ou estagiário mesmo, que a equipe de obra que faz, o pessoal da qualidade, assim, sabe? Que conversa. Eu normalmente vejo o pessoal da qualidade ou técnico de segurança do trabalho, que acaba assumindo isso nos DDS também, né? Eu vejo pouco o engenheiro puxando essa responsabilidade para ele, né? Mas vejo muito ficando para o técnico de edificações, para o técnico de segurança, né? Fazer isso. Uma outra coisa, aí falando ainda no planejamento, mas eu acho que é importante falar, muita gente não considera na hora de fazer a estimativa dos resíduos a taxa de empolamento, né? E aí acaba dando um problema aí na quantidade, né, estimada com a real. E muitas vezes depois, lá no final, acaba dando problema nesse comparativo que você aprova o documento lá da quantidade estimada com a quantidade gerada, né? Então acho que é uma coisa que é um ponto importante também, o pessoal ficar atento, né? Isso. Então, assim, tem essa questão do empolamento que você falou, que é bem importante. E outra coisa que eu acho legal a gente comentar aqui é, por exemplo, você acaba escavando sempre um pouquinho mais, né? Então, veja, vamos falar numa piscina, né? Que é um volume maior. Vamos dizer lá que eu tenho uma piscina de 2 por 3 por 1,5,
né? Não é só esse volume que eu tenho que calcular e colocar o fator de empolamento, que via de regra varia aí entre 1,3, 1,6, né? Eu, em geral, sou conservadora. Eu não coloco um fator de empolamento muito alto, né? Exatamente porque eu acho que fica também melhor para a empresa gerir isso. Mas você tem que considerar um pouquinho a mais, porque veja, para fazer uma piscina de concreto armado, você vai escavar um pouquinho a mais. Isso foi uma das coisas que a gente conversou também, que eu tenho conversado com o pessoal, e volta de novo naquilo que você falou, Gisele, do gerado e do reaproveitado. Porque nesse caso, você vai fazer a forma, vai concretar, tendo espaço no teu canteiro, você até vai deixar num cantinho. E depois que você desformou a tua piscina, que você começou a mexer, você volta e aterra, né? Ou senão, você de fato vai destinar aquele resíduo, depois vai ter que fazer um enchimento ali, né? Mas é muito importante. Então, por exemplo, a legislação municipal, aqui no modelinho deles de plano, já vem escrito volume de solos, né? Solos, entre parênteses, volume solto. Então, é bem importante mesmo. E quando tem projeto de corte e aterro, melhor ainda. Só que normalmente é para grandes volumes que a gente tem projeto de corte e aterro, né? E não é estimado. O pessoal também ficar atento que a taxa de empolamento ela é diferente para cada tipo de material, né? Então, quando vai elaborar o plano, você tem que pesquisar em literatura, ou você tem histórico da sua obra, né? Ou você tem que pesquisar em literatura para ver que, conforme o tipo de resíduo gerado, a taxa de empolamento é diferente, né? Que empolamento é a questão do volume solto, né? Que quando você tem lá, você retira aquele volume compactado, ele tem um por um por um. Quando você desmonta ele, é tipo quando a gente faz a mala para viajar. Na ida, ela tá toda compactadinha. Depois tem uma taxa de empolamento bem grande, né? Não cabe mais dentro da mala, né? As roupas. Eu, quando coloco no planejamento, eu já penso em resíduo solto, né? Mas é muito importante isso que você falou, porque na hora que você disse, me veio na cabeça, assim, a questão do solo, né? Mas é que nem você disse, tem todos os outros resíduos, né? Então, tem mesmo essa questão de que ele solto cresce, né? Por assim dizer. E aí, falando nisso, teve uma outra pergunta, né, que veio pra gente, que é assim, existe algum tipo de reciclagem do gesso, né? Então, você comentou que mudou de classe em 2011 e tal, mas quais as alternativas que a gente tem? Claro que é difícil falar, porque nós vamos falar mais da nossa região aqui, né? Mas, assim, hoje no Brasil, a princípio, a gente tem algumas opções, né? Tem sim. Em São Paulo eles têm, né? Que São Paulo acaba sendo uma referência, acho que a nível nacional, então São Paulo tem. E aqui na região de Curitiba a gente tem também. Tem uma empresa chamada REC Gesso, né? Que eles trabalham REC Gesso. REC de reciclagem, gesso. Eles são de Pinhais, né? Que é na região aqui. E eles trabalham só com essa questão do gesso e a reciclagem do gesso. Então, assim, ó, por exemplo, essa empresa especificamente, se você quiser na sua obra, você pode fazer contato. Estamos falando aqui para Curitiba e região, né? Você faz contato e eles vão e recolhem, você contrata a caçamba, né? Do gesso, eles recolhem o resíduo e fazem a reciclagem, ou então a tua empresa de caçambas pode firmar uma parceria com eles para fazer apenas a destinação final, né? E uma coisa importante também para que todo mundo saiba, mesmo que esse resíduo de gesso, por exemplo, tenha recebido uma camada de pintura, porque a gente sabe que quando tem tinta, tem a questão de chumbo, né? O resíduo é diferente de um gesso sem pintura, né? Eles fazem também a reciclagem, eles têm condições de remover essa camada e aproveitar, né, a parte do gesso que é só a gipsita, enfim, os outros materiais. Então, eles fazem aqui, tem licença ambiental, né? E em São Paulo tem bastante opção. Acredito que cada vez mais, assim, nas capitais, pelo menos, se não tem, vai ser uma tendência, assim, sabe? Essa empresa, por exemplo, é especializada em reciclagem de gesso. E é muito importante.
E é interessante, porque quando a gente fala em gesso, você vai na obra, é que aqui a gente não tem como mostrar foto, né? Mas quando a gente vai na obra, é aquela caçamba com tudo misturado. Só que assim, se é gesso em placa ou é pó de gesso, beleza, a gente tá com gesso puro. Mas quando é gesso acartonado, por exemplo, você tem o papelão ali, não é só o gesso, né? Você tem o problema do sisal que fica misturado ali, né? Então, assim, não é um gesso puro muitas vezes, né? Então, ter atenção, porque às vezes até na hora de separar, o pessoal acaba misturando, né? Então tem que ficar atento a essas questões aí também. E isso é importante, porque o gesso, se não tiver separado, acaba indo para aterro, porque é difícil depois, que nem você falou, pó de gesso, como é que você vai separar pó de gesso do restante, né? Então é importante mesmo fazer separado, né, o resíduo, achar um cantinho. Isso eu sempre converso com o pessoal na obra, eu falo, gente, nós não queremos complicar a vida de vocês, né? É só assim, acha um cantinho e vai colocando lá. Tem gente que coloca em sacos também, né? Porque daí, e ver, saco é fácil de achar na obra, né, Gisele? Obras que têm menos recursos, assim, então deixa ensacadinho para que possa ser feita a destinação separada. Outra coisa que a gente conversa é assim, ó, pessoal, é melhor você ter meia caçamba só de gesso para fazer a destinação correta do que pensar assim, mas eu vou pagar meia caçamba, né? O pessoal pensa que tem que aproveitar a totalidade da caçamba, isso não é verdade. Então, isso é uma coisa que a gente bate bastante na obra, né? Ó, pessoal, é melhor você pedir uma caçamba, não encher ela, mas deixar separadinho o resíduo, né? Do que você misturar um monte de coisa. Verdade. E essa questão que você falou da separação é bem importante, porque isso também tem a ver com o planejamento do próprio canteiro de obras. Então, o planejamento da questão de resíduos já nasce lá atrás, porque ele tem que, na hora que faz o planejamento do canteiro, que vai ter as instalações, ele tem que considerar onde vai ser depositado esse resíduo, se vai ser em caçamba, se vai ser baia, se vai ser em sacos, né? Então, como é que isso vai ser feito? Então, também tem a ver com o planejamento. Então, a gente falou assim, ó, uma forma de a gente poder melhorar essa gestão de resíduos é a gente conhecer essa legislação para a gente poder ver realmente o que ela nos traz de informação que pode ajudar, como a gente comentou, na questão de reduzir custo e otimizar a questão do processo, né? A outra questão que a gente falou foi essa questão de pensar nos sistemas construtivos. Se a gente pensar nisso antes, a gente também vai estar otimizando de alguma forma a gestão do nosso resíduo na obra, certo? Sim. O planejamento em si, que daí o planejamento entra no próprio programa, de você fazer um programa adequado, de você planejar, pensar na estimativa, fazer a estimativa correta, pensar nessa questão da localização, como a gente vai fazer, entender os resíduos, né? E conscientizar as pessoas, então faz parte de um planejamento já, né? Até das etapas e tudo mais. E aí a gente tem essa questão da própria gestão na obra, né? Então, você poder fazer isso, ter isso de uma forma clara para os seus colaboradores, que tudo, a partir do momento que os seus colaboradores estão mais conscientes dessa questão dos resíduos, eles também te ajudam mais nessa gestão, né? Eles é que têm que comprar a ideia, na verdade. A gente tem que É. vender para eles a ideia. Então, Legal. E aí, como é que funciona para controlar, então, a gestão efetiva na obra? Então, vamos para a quarta forma de a gente melhorar esse processo, né? Esse acompanhamento do plano, porque você faz um plano, que é um programa, antes, e aí você vai ter essa implantação e esse acompanhamento durante a execução. Como é que o que a gente pode fazer para realmente trazer as melhorias nesse processo? uma das formas de acompanhar é fazer um acompanhamento fotográfico, né? Porque isso fica documentado também. Então, assim, fazer um acompanhamento mensal por planilha, a gente até comentou, né? Que é uma das formas, acho que faz bastante sentido você planilhar lá. E isso é bacana porque você vai saber até por etapa de obra, né? Então é bem interessante. Você pode ter uma planilha, pode fazer registros fotográficos também, que ajuda. Isso tendo em vista aquilo que você falou, né, Gisele? Pensando em criar dados para no futuro você ter índices e você conseguir se planejar melhor, né? E também tem que controlar a documentação das empresas, que a gente já conversou, né, um pouquinho antes, mas isso é muito importante. Então, assim, toda a carga que sai tem que ter um MTR.
a gente vai falar, acho que na sequência agora, nas mudanças da legislação com relação ao MTR, né? Que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Isso é engraçado, é uma dúvida muito comum, assim, que as pessoas perguntam para mim: ah, mas precisa para todo caminhão? Sim, precisa para todo caminhão, precisa para toda a caçamba, né? O pessoal sempre: ah, mas não tem como eu juntar tudo de um dia. Não tem como juntar tudo de um dia. Então, isso é uma coisa que tem que, né, controlar também. Fazendo um comparativo, é tipo a nota fiscal de um material. O caminhão não pode circular com a mercadoria sem ter uma nota. Então, o resíduo não pode circular sem ter um MTR. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de MTR agora, porque eu acho que isso entra na gestão eficaz dos resíduos, né? E assim, é muito importante, porque essa questão do MTR foi uma mudança de legislação que ocorreu recentemente a nível nacional. Então, assim, antigamente a gente estava muito acostumado àquele papelzinho, né? Então, vinha a pessoa da caçamba, preenchia lá 7 metros cúbicos, o que que tem aqui? Ah, tem madeira, tem papelão, assinava e bora. Deixava uma via com você, né? Tinha até o carboninho ali para fazer as vias. Uma ia com ele no caminhão, a outra ficava com você na obra e a outra ia para a empresa depois. Hoje não é mais assim, né? Então, hoje tem uma legislação federal que instituiu o SINIR, que é o Sistema de MTRs Eletrônicas, né? Então, vamos falar um pouquinho também das responsabilidades. A gente, daí, nesse processo do SINIR, da MTR eletrônica, você engloba vários participantes do processo como um todo, né? Começa no gerador, que é o responsável por abrir essa MTR, passa para o transportador, que é o responsável por complementar dados dessa MTR, né? Vai para o destinador final, que é o responsável por fazer o fechamento, fazer alguma correção, já explico melhor, se for necessário, e termina nos órgãos ambientais. Então, o que acontece? Como é uma tendência, né, Gisele, que a gente vê aí das esferas federais, estaduais, enfim, eles estão deixando tudo integrado. A hora que você... Isso aí já fica um alerta, né? Quando é feito o fechamento, já vai uma cópia para todo mundo. Vai por e-mail. Então, daí quem que recebe? Quem gerou o resíduo, recebe quem transportou, recebe quem fez a destinação final e os órgãos ambientais. Então, na verdade, eu como geradora, eu vou ter meu cadastro, eu entro lá e coloco, estou mandando, está saindo da minha obra X metros cúbicos do resíduo tal. E dou, sei lá, um enviar. Quando eu dou esse enviar, caiu lá no transportador. Daí o transportador entra lá e diz assim: olha, eu peguei esse negócio aqui e levei em tal lugar. E dá um enviar. Aí o outro recebe: eu peguei e recebi isso aqui comigo. Tá aqui, tô destinando certo. E aí, manda. Exato. Então, assim, ó, você que é o gerador, você precisa abrir essa MTR no site do SINIR. Então, vamos lá, algumas diquinhas. Você tem que fazer um cadastro, é um cadastro muito simples, tá? Você abre a MTR e lá você preenche qual é o tipo de resíduo que você está destinando e a quantidade. O padrão do sistema é em toneladas, porque a gente não está falando só de construção civil. Novamente, serve para todos os resíduos, né? Mas você pode escolher, ou você coloca em metro cúbico, e se você colocar em metro cúbico, ele já vai pedir para você informar a densidade para transformar em tonelada, ou você põe em tonelada. E você já coloca, quando você abre a MTR, você já diz quem vai transportar, e você até já tem que colocar para onde que vai aquilo. O que você pode deixar em branco é o caminhão, né? O motorista, a placa, isso daí o transportador é que quando chega nele, quando ele vai retirar, ele preenche, tá? E vamos lá. Você tem 90 dias entre a abertura e o fechamento da MTR. Isso eu acho uma dica bacana, sabe, Gisele? Porque, de repente, obras menores, isso pode facilitar a gestão. Então, o que acontece? De repente, você pode chegar na sexta-feira, já abrir algumas MTRs, para que na hora que a transportadora, a empresa de caçamba for buscar,
ele só completa os dados, sabe? Você não tem que ficar abrindo lá na hora. Você já tem mais ou menos uma noção. Ó, vai sair caliça, vai sair uma caçamba de caliça, vai sair uma caçamba de madeira. Você já deixa aberto e tem 90 dias entre abrir e fechar essa MTR no Sinir. É o fechamento total, tá? Então, a empresa, né, informa os dados, pega, leva para o destinador final. O que o destinador final faz? Quando o caminhão chega lá, normalmente ele tem uma balança. Então, ele e somente ele tem a atribuição para mexer naquela quantidade. Então, isso é uma coisa bacana também, porque é uma dúvida que eu recebo bastante, né? Ai, mas será que eu vou saber certo? Antes era por metro cúbico, era mais fácil, né? Então, não se preocupem tanto com isso. E me diz uma coisa, daí, o que você tem feito? Você tem colocado no plano de gerenciamento de resíduos uma tabelinha com as densidades principais? Porque a obra não vai ter esse conhecimento, mas não é o almoxarife que vai saber qual é a densidade do concreto, do bloco, né? Do gesso. Eu tenho colocado naquele segundo que eu falei para você, que é o que vai para a obra. Daí, naquele tem a tabelinha de densidades dos principais materiais, sabe, Gisele? Então, E normalmente nas obras é o almoxarife que está fazendo? Ou administrativo, quando tem, ou almoxarife, e eu tenho visto também, em alguns casos, compras. É menos comum, mas quando a estrutura é muito enxuta, sabe, Gisele? Porque a gente atende também obras menores, né? Que nem eu te falei, eu atendo obras de casa, algumas obras. Nem sempre tem computador na obra. Então, né, o povo se comunica por telefone e a pessoa de compras abre. Então, nesse caso, agora também a gente tem estendido os treinamentos para além da obra, por causa dessa questão da MTR eletrônica, sabe? Perfeito. Então, planejar que esse treinamento não se limita à obra, porque quando você fala na obra, você só pensa nas pessoas que estão locadas lá, mas não os que estão envolvidos no processo, né? Exatamente. E sabe uma coisa bacana dessa MTR eletrônica também? É que, por exemplo, o certificado de destinação final, que normalmente quando você tem que dar baixa na obra, você precisa dele. É isso que, né, os órgãos reguladores querem ver que você destinou corretamente. Nesse sisteminha, no Sinir, quando o destinador final já fechar a MTR, automaticamente aparece. Então é muito bacana, porque você, como gerador, consegue fazer uma gestão muito mais eficiente do que antes, né? Não, e muito melhor, porque assim, era um problema que nunca voltava assinado, né? Você nunca voltava. Aquela via que tinha que estar assinada não vinha, e aí perdia, demorava, ou daí mandava as MTRs e esqueciam de fazer o certificado de destinação no final, né? Então, acho que isso realmente ajuda muito no processo, né? Exato. Legal. Então, eu até enxergo como positivo, assim, sabe? Bacana. Uma outra pergunta que chegou para nós, André, é a seguinte: perguntaram se é necessário atualização do plano de acordo com a etapa da obra. Então, assim, ó, para obras de duração mais curta, no geral, a gente já prevê logo no início e eu faço separação por classes de resíduo, né? Então, assim, se a obra não for muito longa, não tem necessidade de atualizar. Mas a gente sabe que tem obras que duram assim 4, 5, 6 anos. Então, nesses casos, o ideal é atualizar sim o PGR-CC, né? Mas, via de regra, a gente faz o planejamento para a obra, a menos que tenha alguma mudança, né, no meio do caminho, porque às vezes muda. Então, daí tem que ser feita a atualização, porque senão é aquilo que a gente conversou. Você vai fazer um planejamento, né? Vai colocar lá, deve sair mais ou menos tanto de resíduo. Se você muda no meio do caminho, seja seu sistema construtivo, se você tem um aumento de área, qualquer coisa desse gênero, ou, por exemplo, vou pegar o exemplo da piscina lá que eu peguei. Você resolve que você vai fazer uma baita área de recreação, vai ter uma piscina enorme, olímpica. Então, tendo alterações maiores, é necessário fazer essa revisão mesmo. Legal. Não. É importante falar isso mesmo, porque quando eu vou fazer auditoria, né, muitas vezes a gente pega essas situações. A empresa apresenta um plano de gerenciamento de resíduos de 2, 3 anos atrás. Mas não precisa atualizar. A Lei 2.305 fala
que a empresa, né, tem que considerar o quê? Periodicidade da revisão do programa, né, do plano. E sim, é claro que se não houve nenhum tipo de alteração, ok, mas é impossível em 3 anos não ter. Você mudou a empresa que transporta, você mudou a destinação, mudou a quantidade, mudou o sistema. Quando começou a obra, muitas vezes você não tinha definido uma série de acabamentos que depois você definiu, isso vai acabar mudando. Então, eu também concordo porque que não tem uma data, um período pré-determinado de validade, mas o programa cabe, né, ser alterado, o plano precisa ser alterado ao longo da obra conforme as mudanças acontecerem, né? Então, Exatamente. isso é bacana. Teve uma outra pergunta que chegou para nós também, que é a seguinte, né? Como destinar e descartar a água com resíduos da lavagem da betoneira, né? Eu posso comentar antes de você? Pode, muito bacana, muito boa pergunta. Pode comentar, Gisele. É bem bacana isso. E veja, o próprio regimento SIAC hoje, ele não fala só de resíduos sólidos, né? Ele fala, inclusive, da questão das águas, né? De lavagem. O que a gente faz com isso? Porque a betoneira é um exemplo clássico. Você vai lá, trabalha, aí você lava a betoneira e vira no solo de qualquer jeito. E ali você vai estar gerando contaminantes para o lençol freático, né? No solo, você vai estar gerando uma área impermeável. Então, realmente é importante. Em geral, o que a gente vê é o pessoal trabalhando, assim, fazendo uma área. E isso, muitas vezes, é um problema, porque o pessoal não tem área fixa da betoneira, fica mudando a betoneira do local, e aí não funciona muito. O ideal é quando você tem um local fixo, o pessoal tem feito colocar um sistema de tal maneira que essa água fique concentrada, tipo, eles fazem como se fosse um reservatóriozinho, né? Ele trabalha e ali ele já lava e você faz um sistema onde você tem tipo um decantador, você faz um filtro, né? E aí você vai fazer com brita, com camadas de britas, com granulometrias diferentes, areia e tal. E aí quando você joga ali, essa água vai trabalhar como se fosse num filtro para que a água não polua e aquele resíduo que vai se acumulando ali, depois você retira para fazer a destinação normal aí do resíduo, né? Então é isso que eu tenho visto nas obras, na verdade. Não são todas as obras. Então, quando a gente trabalha com algumas empresas maiores, já existe essa preocupação. Mas com obras muito pequenas ou com obras onde você tem muita movimentação da betoneira, no final das contas, isso acaba sendo um problema. Eu já vi, e até aí eu acho que está bem legal. Uma coisa que eu vejo que não é nada legal, que é um problema, na verdade, é o reaproveitamento dessa água. E aí, quando a gente fala do reaproveitamento, muitas vezes, é água da betoneira mesmo, eu vou deixar aqui, depois eu uso ela quando eu for fazer outro concreto, ou quando eu for fazer outra argamassa. E aí é um problema, porque isso interfere no traço, né? Isso gera contaminantes no traço da tua argamassa ou no teu concreto, que vai afetar a resistência, a aderência, e vai dar uma série de problemas. Então, esse reaproveitamento da água, da lavagem de equipamentos, para produzir novamente, né, o concreto, a argamassa, não pode ser feito, porque existe uma norma que fala do reaproveitamento de água e que ela traz parâmetros muito, muito claros, né? Ou você usa água potável na hora de fazer o concreto, né, a argamassa, ou ela tem que atender um parâmetro X de qualidade, que não seria o caso de estar controlando. Então, só atenção com relação a isso. Você vê alguma outra forma nas obras aí, Andréia, quando você está vendo o que aí? Eu acho que você falou tudo, Gisele. É só assim, só a dica também para quem nunca fez e quiser fazer, uma dica também de quem pode ajudar para montar esse sistema de decantação é o próprio projetista hidráulico. Então, vocês podem pedir uma ajuda para o projetista hidráulico, né? Enfim, montar esse sistema que às vezes ele pode orientar, e é mais ou menos isso mesmo, Gisele, é sistema de decantação que a gente tem visto nas obras, e como você falou, não são todos, né? Alguns que são mais ligados à insustentabilidade é que acabam fazendo mesmo. Mas é importante e não é complicado. Então, é isso que eu ia falar. É bom ficar atento que, assim, não é complicado de fazer, não é caro de fazer e é uma exigência. Para a empresa certificada, ela tem que ficar atenta, que, na verdade, muitas vezes passa, o auditor acaba não forçando muito, mas é uma exigência. O SIAC diz que você, lá no teu PQO, você tem que falar o que você vai fazer com essa água, né? Então, é importante. E para a gente ir para a reta final aqui, Andréia, a questão da análise de dados.
O que a gente tem em relação a isso? Então, que a gente tinha conversado, que até o próprio SIAC pede, né, Gisele? Uhum. Então, essa questão da análise de dados é aquilo que a gente conversou ali. Mensalmente você registra numa planilha, você tira fotos e você vai criando, né? Aquilo que você falou, criando um histórico ali para você saber o quanto de resíduo você gerou naquele tipo de sistema construtivo, o que você pode melhorar, o que você pode reaproveitar em obra, isso é bem importante também, né? Então, essa parte de análise de dados é mais isso, é mais o controle, visando, né, enfim, sempre implementar, reduzir, implementar melhoria. Outra coisa que a gente até não comentou, Gisele, mas vou falar antes da gente terminar, que está acabando. Por exemplo, aqui em Curitiba, e é bacana todo mundo saber, deve ter também nos outros lugares, aquele pessoal que vem pegar lenha, papel, plástico, aqui em Curitiba é regulamentado. Você pode fazer a destinação final de resíduos recicláveis para esses, né, microempreendedores. Ele só tem que fazer um cadastro no município, né, para se regularizar e te dar uma declaração. Então, daí com esse cadastro que ele tenha no município e a declaração de que ele recebeu, você pode fazer essa destinação de resíduos recicláveis também para pequenos empreendedores, que eu acho que isso é bacana comentar também. Que legal. E isso, qualquer pessoa, eu como pessoa física, tenho um fogão a lenha na minha casa e quero pegar essa madeira, eu posso me cadastrar para pegar essa madeira? Agora eu não sei te dizer se me pegou, Gisele, se pessoa física Tá. pode, não. Mas eu sei que, assim, eles abrem, né, para pequenos empreendedores, cooperativas, catadores. Eu não sei se tem que ter um MEI ou não sei te dizer. Isso é uma coisa que me fugiu. Mas eu acho uma coisa muito bacana, né, que aqui em Curitiba... Mas, por exemplo, nessas questões assim, tipo olaria, que muitas vezes usa para queima e tal, aí ele faz esse cadastro e você pode destinar. Isso mesmo. Daí você, né, enfim, ele coleta na tua obra. Normalmente é isso que acontece, sabe, Gisele? O tiozinho da Kombi ali, ele leva, então você só tem que controlar o quanto você está fornecendo, em que dia, né? Para que seja feita essa declaração. Mas só a declaração não basta. Ele precisa ter esse cadastro aí no município, exatamente para a gente controlar, né? Que não seja feito mau uso ou uma destinação errada do resíduo, né? Legal. A gente acabou adiantando um pouco essa questão aí da análise de dados, mas eu acho que o que fica aqui, que eu gostaria de reforçar, apesar de ter puxado lá no início, né? Mas é falar justamente a questão de que você tem que pensar que os dados, eles precisam trazer a realidade, né? Então, essa história que a obra faz de camuflar, de colocar, de não quantificar corretamente, chutar a quantidade, de reaproveitar e não contabilizar isso como resíduo gerado. Então, tudo isso acaba distorcendo. E aí você não tem dados. E tem que lembrar que esses dados, eles são úteis para quê? Para reduzir o custo da obra. Porque na obra tudo é custo. Então, se você tiver dados que tragam uma informação relevante, você vai reduzir custo com o sistema, você vai reduzir custo com o desperdício, com a destinação. E eu acho que aquilo que eu comentei, né, que eu acho que é um indicador bacana que as pessoas não fazem, é ter essa medição do quanto eu estou gerando e de quanto eu estou destinando, para você realmente conseguir saber o que você está conseguindo fazer de bom dentro da sua obra, nessa questão de reaproveitamento, de reciclagem, né, de reuso. Então, eu acho que isso é um indicador interessante que as pessoas exploram um pouco. E aí você consegue também trabalhar com projetos de estimular as pessoas aí para ajudar a colaborar e dar ideias em relação a isso, né? Exatamente. É isso aí. Gente, alguma dúvida? Hoje até esqueci de comentar, a gente começou na live aqui a todo vapor, esqueci de comentar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem aqui pra gente. Eu coloquei caixinha de perguntas, né? Então o pessoal mandou lá, a gente respondeu aqui na live algumas questões que foram para as caixinhas, eu compartilhei com a Andréia, a gente aproveitou a discutir isso. Se tiverem mais alguma dúvida, manda pra gente via direct, né? Tem aí o Insta, arroba Style da Consultoria, tem o da Andréia, né? É arroba andreia.andriolo? Não. Andréia K.Andriolo. Andréia K.Andriolo, né? Pode mandar pra gente. A Andréia trabalha aí tá sempre fresquinha na mente essa questão do gerenciamento de resíduos, né? Então, acho que é bacana. Gente,
Faz um printzinho aí, Andréia, ó. Coraçãozinho aí para todo mundo. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer, Andréia, mais uma vez pela sua participação aqui comigo hoje. Adoro conversar com você pessoalmente, na live, em todos os lugares. Muito obrigada, acho que é bem válido, né? Um assunto que muitas vezes é negligenciado, é esquecido, é deixado de lado. E, como sempre, é visto como custo, mas as pessoas não percebem que ele pode ser uma grande oportunidade para reduzir o custo da obra, né? Então, acho que isso é bem legal. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco também, né? Nessa segunda fria, gelada em Curitiba. Quem não é de Curitiba, acho que está feliz da vida. Ó, a Tailane está feliz porque lá está calor, não sei quantos graus está, mas com certeza bem mais confortável do que a gente, que hoje a sensação térmica foi de -2, né? Então, obrigada mais uma vez, pessoal. Manda, então, qualquer dúvida, mande pra gente. Entre lá, faz um print, compartilha com o pessoal, coloca pra gente lá no post. A gente colocou um post sobre da live, né? Divulgando a live. Coloca no post o que vocês aprenderam hoje, que vocês não sabiam, né? E descobriram hoje aqui com a gente. Coloca pra gente lá, tá bom? A gente vai ficar bem feliz. Ajuda a gente na divulgação, compartilha a live, vai ficar gravada no IGTV, compartilha aí com seus amigos que precisam saber um pouco mais sobre gerenciamento de resíduos, né? De novo, muito obrigada a todos, muito obrigada, Andréia. Querem saber mais sobre isso? Mande pra gente que a gente vai tentar atualizar vocês sempre aí, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Andréia. Beijo para todo mundo. Eu espero vocês novamente semana que vem, segunda-feira. E aproveita e manda ideias pra gente de temas para live aí, que a gente vai conversando. Gente, valeu, obrigada. Tchau, boa noite a todos. Tchau, Andréia. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.